temos discernimento, sabemos selecionar. Uhum. Isso quer dizer que a gente não é que a gente não pensa, não é que a gente não dispõe de atenção para coisas que a gente intencionalmente quer saber, mas tem a ver com pensar é diferente de pensar com qualidade, um pensar bem feito. Você acha que existe um pensar bem feito que a gente devia perseguir? Na verdade, eu acho que existe um pensar e um não pensar, porque quando nós vivemos como receptores de informações que a gente não julga, não elabora, não escolhe, você está sendo pensado. Se você parar para olhar dentro da sua mente quais pensamentos são realmente seus, você não vai encontrar quase nada. Do ponto de vista da filosofia, a gente trabalha muito sobre a reflexão, a necessidade da reflexão. É um momento histórico que a gente fala muito da meditação, que é boa, mas não falamos da reflexão. Para a filosofia, existem 3 graus de reflexão. Uma primeira, que é uma reflexão moral. É você parar para pensar, segundo o teu próprio critério, o que é certo e o que é errado. Não é aquilo que a sociedade manda, segundo o teu critério. O que é certo, o que é errado, o que é honesto, o que é desonesto, segundo um padrão moral, um padrão de valores teu. Examinar o mundo à tua volta com esse critério. E como é que se constrói esse... Gente, já vai para o segundo. Mas construir esse padrão de moral nosso já não precisa de uma certa reflexão primeira? Pois Sim. é. A reflexão prévia, primeira que eu diria, é a construção de uma identidade, que eu coloco isso de uma maneira bastante simples. Tenta imaginar o ser humano que você quer ser. Nos últimos momentos da tua vida, nos últimos dias, meses, esse ser humano é a obra-prima da tua vida, concorda comigo? Sim. Você imagina com todos os detalhes como você quer que seja esse ser humano. Que virtudes você quer que ele tenha, que valores, que nível de sabedoria, o que ele quer ter feito pelo mundo, pelo outro, por si próprio. Quando olhar para trás, que jornada, que trajetória quer ter deixado no mundo, imagina esse ser humano. Esse ser humano é a tua meta, é o teu ideal. A partir daí, as coisas que levam nessa direção são boas, que levam na direção contrária são más, que levam na direção são íntegras, são verdadeiras, as que levam na direção contrária são falsas. Porque sem referencial, como é que eu vou julgar se uma coisa é verdadeira ou falsa, boa ou má? Uhum. Se eu perguntar para você qual é a estrada certa, a primeira coisa que você vai me perguntar é onde você quer chegar. Quem não quer chegar em lugar nenhum, o que é o certo, o que é o errado? O que é o verdadeiro e o que é o falso? Então, pessoas sem sentido de vida, sem ideal humano, elas ficam muito sem discernimento para fazer essa reflexão básica, que é a reflexão moral sobre o que é certo e o que é errado. Isso é fundamentado na ideia da identidade. Esse é o primeiro grau de reflexão. Aí viria um segundo grau de reflexão, que seria o filosófico, que já não é mais sobre o que é certo e o que é errado, é sobre o que é verdadeiro e o que é falso. Ou seja, em que momento da sua vida você foi verdadeiro, foi você mesmo? Em que momento você se apresentou sem máscara, mostrando a sua verdadeira face? No dia de hoje, em que momento eu fui eu mesmo? Quando eu estou com outro ser humano, em que momento ele está sem máscara e eu também, e temos um contato verdadeiro? Quem sou realmente eu? Onde eu estou expressando a minha verdadeira identidade? E onde eu estou sendo meramente uma máscara programada pelo meio? Tá, essa é uma reflexão importantíssima, né? Essa daí talvez seja... Bom, pelo menos... Bom, a gente ainda tem a terceira. Mas essa parte é onde eu costumo ancorar... Isso eu estou falando... Bom, esse é o Igor de 40 anos falando. Tento ancorar a minha existência. Então, assim, eu faço um grande esforço para ser o máximo possível de eu mesmo, porque hoje em dia nem é mais muito esforço não, para ser sincero. Eu acho que se eu não conseguisse ser eu mesmo, seria muito difícil ter esse programa aqui, porque eu não conseguiria sustentar essa máscara por tanto tempo, né? Eu já estou fazendo isso daqui, vai fazer 7 anos. E, bom, não é que eu sou mais ou menos a mesma pessoa, mas há uma evolução, eu vejo. Eu me assistindo de alguns programas antigos, eu tenho vergonha do que eu estava falando ali, mas não é porque eu não acredito que eu estava sendo falso ou qualquer coisa, só que eu percebo o quanto que eu mudei e o quanto que as pessoas que passaram por aqui deixaram coisas em mim, no fim das contas, porque, sei lá, eu acabo sendo não uma esponja, mas como eu coloco em xeque, assim, e eu já percebi que eu sou ignorante uma porrada de coisa, e eu coloco em xeque as coisas que eu acredito que eu sei o tempo inteiro, as minhas opiniões, elas se solidificam ou se alteram
à medida que eu vou conversando com as pessoas e as coisas vão, sei lá, e a vida vai me dando mais inputs e mais experiência mesmo para enxergar as coisas. Então, usar uma máscara no dia a dia, para mim, seria muito mais esforço do que ser eu mesmo. Acaba sendo, pelo menos no meu trabalho, uma coisa assim mais suave, mais fácil, eu diria. Porque sustentar uma falsidade, para mim, eu não sei nem como é que eu conseguiria dormir. E é interessante porque na internet é muito comum ver as pessoas que sustentam essa máscara por qualquer razão, no fim das contas, assim, sei lá, para ganhar dinheiro, ou porque é o que está sendo dito naquele momento e, portanto, eu preciso seguir aquilo ali e tal. E eu concordo que essa máscara, não usar essa máscara é uma das coisas que me fez olhar para a vida de um jeito um pouco mais... É até estranho. A gente vai chegar lá, porque ainda tem a falta a terceira reflexão, mas, porra, pra mim é tipo... Eu tenho dificuldade de aceitar que não ser eu mesmo seria um caminho viável, sabe? Não apresentar a minha face. Ainda que em frente às câmeras e tudo mais, a gente fale de um jeito um pouco mais diferente ou mais bonito, não sei o quê. Mas a ideia é que o que eu penso não posso falar e nem agir de um jeito muito diferente do que eu penso, porque isso daí destruiria tudo. Me destruiria e destruiria inclusive o meu trabalho. A questão é que nem sempre isso é tão consciente quanto você pensa, Igor. Porque uma pessoa que usa uma máscara durante muito tempo, ela acredita que aquilo é o pensamento dela. Entendi. Ela acredita que aquilo é realmente o que ela é. Não existe uma intencionalidade de se mascarar. O que não existe é um conhecimento de uma verdadeira identidade. Eu me recordo que quando eu cheguei na Nova Acrópole, meu professor, que é meu professor até hoje, diga-se de passagem, eu sou também uma aluna, ele me perguntou, em que momento da sua vida você realmente está feliz? Eu tinha 24 anos na época. Eu fui dar uma olhada no meu dia, na minha semana, e eu vi que eu fazia um monte de coisas para bater ponto em divertimentos de jovens, mas que aquilo não me trazia felicidade nenhuma, era chatérrimo. Fui procurar um momento de real felicidade e encontrei um momento que eu estava mexendo na terra, no jardim, plantando umas plantinhas. Falei, gente, que ser humano é esse que viveu 24 anos e não sabe nem o que ele faz feliz? Não sabia. Não sabia. Mas com 24 anos não sabe mesmo, né, professora? Mas foi incrível essa descoberta para mim. Eu não sei o que me faz feliz, eu não sei o que me entristece. Eu realmente não tinha conhecimento, então a máscara é mais confortável. Entendi. Se diz, bom, a gente relaxa quando está sendo autêntico, nem sempre. Às vezes você está tão viciado na máscara que você se sente muito mais confortável com ela. Isso que você está falando aí me faz pensar, porra, será que eu sou mascarado e estou aqui acreditando que eu não sou? Vou pensar nisso hoje. Bom, pra mim é tipo, como é que eu me sinto? Quem sou eu quando eu vou dormir, quando eu tô sozinho? E aí, geralmente, eu sou parecido, gosto de acreditar, pelo menos, parecido com quando estou com outras pessoas. Então, sei lá. Mas eu vou pensar nisso. Será que eu sou um mascarado? Tá anotado aqui. Uma boa maneira de você perceber isso é quem você é nos momentos onde você demonstra valores. Quando você expressa uma bondade muito legítima, quando você expressa um sentimento de fraternidade que vem lá do fundo, esse realmente é o Igor. Então, essa é uma referência comparativa, para você saber quando você está sendo coerente com isso e quando não. O nosso centro do nosso campo de consciência, a nossa identidade, é totalmente amparada em valores. Os momentos de valores mais autênticos, e não para inglês ver, são os momentos da nossa identidade mais expressa, mais clara. Entendi. E aí a gente tem uma terceira reflexão, não é? Sim, e aí seria a reflexão, nós passamos pela moral, pela filosófica, né? O que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso, e a reflexão espiritual é aquela, o que é real e o que é ilusório. Então você começa a perceber que as coisas todas que são passageiras, elas têm uma finalidade, elas te ensinam, elas te passam uma série de impressões, mas não são muito consistentes para você amparar a sua vida nelas. Você teria que buscar alguma coisa real, alguma coisa mais permanente, mais fixa. Aí você chega exatamente nos valores, porque os valores universais existiriam ainda que os homens não existissem. Ainda que não houvesse humanidade, haveria justiça, haveria bondade, haveria amor, haveria fraternidade. São sólidos, são eternos. Quando você percebe essas construções dentro de você, você tem uma sensação de que você tem um pilar que não vai passar, que é algo que é permanente, que é algo que é consistente.
E todas as coisas têm dentro de si um pilar, que é a sua verdadeira identidade, aquilo que não vai ser levado e que não faz parte da ilusão do tempo. Entende? E como será que a gente consegue começar a entender quem a gente realmente é? Porque, bom, da última vez que você veio aqui, você estava contando do Sócrates, acho que era o Sócrates, a mãe do Sócrates, que é parteira e tudo mais, e que não dá para dar à luz a um bebê de uma mãe que não está grávida, né? Mas como, assim, existe, o que será que desperta isso no fim das contas? Para mim, eu acho que começa esse despertar para mim, assim, não que eu seja um cara, mas enfim, teve a ver com o nascimento da minha filha, por exemplo. Eu acho que isso daí foi um marco muito sério na minha vida, que mudou muita coisa, muita percepção de coisas, sair de coisas assim, putz, eu quero, sei lá, ter um carro novo e eu quero, sei lá, para direcionar tudo isso de um jeito para outra pessoa, para um outro ser que ainda de certa forma egoísta, já que é a minha filha, mas é muito diferente do que eu estava acostumado até então, que eu era o centro do meu próprio universo. Isso muda radicalmente quando você se torna pai ou mãe, eu imagino. Mas assim, será que a gente tem algum um gatilho universal para que a gente comece a prestar atenção nessas coisas, já que existe uma verdade ou uma justiça ou um amor universal? Será esse gatilho também? Se existisse, seria bem mais fácil, né? Putz. Bastaria ativar o gatilho da humanidade inteira, mas não há. O que há gatilho para você pode não ser para outra pessoa. Muitas pessoas têm filhos e continuam extremamente alienadas como sempre foram. Uma vez eu conheci algumas pessoas que estavam numa experiência de quase morte. Um grupo de pessoas doentes paliativos. Tá. E eu achei incrível o grau de consciência daquelas. Você ainda não se inscreveu, deu like e ativou o sininho? Você tá louco?